a cidade só tem a ganhar. Apucarana, todo mundo à frente, vamos juntos com o André. Apucarana é nota 10. O dia de hoje é muito importante. Eu acho que nós temos que melhorar essas oportunidades e todas as entidades, enfim, todas as classes, não só dos advogados, que estão fazendo um papel digno, fazendo um papel democrático, dando espaço para todos os candidatos aqui de Apucarana. A gente sabe que a campanha é muito curta, é 45 dias, e a cidade de Apucarana é uma cidade já de um número, são 136 mil habitantes. Então, é uma cidade que tem um número de pessoas muito grande. Então, a gente não tem contato com todas as pessoas para transmitir a nossa ideia, nosso plano, nosso sentimento em relação ao que a gente pode fazer pela cidade, lutar pela nossa cidade. Uma cidade que eu nasci, tenho 50 anos, eu sou médico veterinário, minha família está aqui há 70 anos, minha mãe veio com 9 anos de idade, hoje está com 79 anos, veio com meu avô, com meu tio. Meu pai veio com 14 para 15 anos. Ele está com 83 anos, quer dizer, minha família está aqui, está presente, e a gente quer, junto com os apucaranenses, junto com vocês, que são uma peça fundamental na sociedade de Apucarana, que fazem a diferença, através de respeitar o direito das pessoas, através da profissão, transformando e dando a solidez da cidadania e dando o respaldo para as pessoas que, às vezes, têm um direito ferido. Então, eu agradeço, em nome da presidente, a doutora Albine, a todos, a diretoria aqui presente, a todos os advogados e todas as pessoas que estão fazendo parte dessa plenária. É um momento muito importante. Então, vocês estão de parabéns, né? Isso que é democracia, é a gente conversar, se apresentar, mostrando as nossas ideias, o nosso propósito, trabalhar pelo bem comum. Bom, eu nunca militei na política partidária. Minha profissão, eu sou médico veterinário, formado pela Universidade Estadual de Londrina, em 1993. Militei sempre na área de produção animal e também milito também na saúde pública há 25 anos. Eu trabalhei em 4 municípios e trabalho em 2, a gente trabalhando na parte, estruturando a parte de inspeção sanitária, parte de saúde pública, enfim, e também na parte de extensão rural. Também na parte privada, eu trabalhei na parte da assistência ao produtor, né? Na parte rural, também tivemos negócio, tivemos empresa de indústria de rações e também a gente milita em outros setores. Mas, no entanto, coloquei o meu nome à disposição, porque eu acredito, gosto e muitos não, todos aqui amam a nossa cidade. Eu acho que a democracia é assim, a gente tem que colocar o nome à disposição. E não é fácil. Para mim é uma coisa nova, está sendo uma experiência nova, mas a gente tem que ter a coragem e colocar o nome à disposição, porque a gente tem que transformar não só a nossa cidade, mas o nosso país. E transformar com qualidade, trazer gente para participar da política. Eu sei que não é fácil. Nesse tempo que nós estamos estruturando o nosso partido, que é o Republicanos aqui em Apucarana, a dificuldade das pessoas participarem. E, às vezes, muita gente vê ainda a política com receio. E, pelo contrário, a gente tem que estimular as pessoas. Eu acho que, fazendo um trabalho com as crianças, com os adolescentes, enfim, com as pessoas, para poder participar da política. Mais um minuto. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade que vocês estão dando. Isso é muito importante para Apucarana, muito importante para a democracia, muito importante para a construção de uma cidade que seja justa, que seja próspera e, principalmente, que a gente tenha a esperança de transformar em Apucarana em dias melhores ainda. Uma boa sorte ao nosso candidato. Espero que tenha felicidade em sua campanha. O uso da tecnologia encurta caminhos, agiliza processos e combate a impunidade. A integração de sistemas públicos e privados existentes poderia impor maior sensação de segurança à nossa comunidade. Se eleito, quais medidas poderiam ser adotadas nesta esfera? A questão da segurança pública realmente é um tema que talvez é uma dor, uma chaga para toda a sociedade, mas lógico que a gente tem que saber as raízes do problema, né? A gente sabe que a questão de oportunidade, a questão educacional, ainda a gente tem que evoluir muito, melhorar a questão de oportunidade e a questão da educação. Eu acho que ela começa na educação, na profissionalização
e a gente dá condições para treinar, né, buscar qualificar as pessoas para ter uma profissão, ter uma oportunidade, ter um cenário de esperança em relação a ter uma profissão digna e realmente ela ser uma pessoa produtiva para a sociedade. A questão do uso de tecnologia, a gente sabe que a gente tem que fazer parcerias, né? O setor público, na questão de segurança pública, está muito relacionada à Secretaria de Estado do Paraná, que coordena a Polícia Militar, que coordena a Polícia Civil. E a gente tem que ser grandes apoiadores, a gente tem que ser parceiro, mas não só parceiro, a gente tem que envolver a sociedade. O Conselho Municipal de Segurança, a gente tem que ampliar o conselho, trazer as pessoas para participarem, para identificar os gargalos, identificar as necessidades, né? Não só porque a Apucarana é muito grande, a gente tem que multiplicar. Ter comitês, né, regionais, região sul ou na região em distritos, para envolver a comunidade, para participar da segurança pública, que a segurança pública é de todos nós. O uso de tecnologia é importante, né? A gente tem questão de monitoramento e tal, mas se a gente não envolver a sociedade, que ela é importante nessa questão, né? E também os parceiros, o governo do estado, que ela tem uma participação muito grande na questão de questão da polícia militar, da polícia civil, a gente tem que pedir mais efetivos. A Apucarana tem uma cidade de 136 mil habitantes. O efetivo de Apucarana hoje, eu não sei de que ano, já é um efetivo pequeno. Eu lembro quando eu era criança, né? E eu lembro que Apucarana tinha um número de policiais em relação a habitantes bem maior, hoje diminuiu. Então, a presença, né, da PM é muito importante, a reestruturação do Conselho de Segurança, ampliar, realmente ser participativo, trazer a comunidade para participar através de comitês regionais ou de bairro, né, trazer a população e a gente fazer um trabalho efetivo na educação, na questão da prevenção de uso de entorpecentes, no uso de drogas, que é uma chaga muito grande, quase 70%, 80% da criminalidade está relacionado ao consumo de entorpecentes. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito grande na questão da educação, a questão do PROERD, que é um programa extraordinário da Polícia Militar, mas tem outros programas que a gente tem que trazer, incorporar no currículo das crianças, no currículo dos jovens, e dar uma visibilidade de que ele vai ter uma oportunidade na vida, questão da qualificação profissional, na questão de cursos, enfim. Isso aí é uma questão que a gente tem que ver também. A raiz do problema, e também identificando a raiz do problema, a gente vai melhorar a questão da ponta, onde acontece o crime, você vai ver a raiz do problema onde está. Às vezes a família desestruturada, às vezes não teve oportunidade, às vezes, todas essas questões. Então, o trabalho não só de educação, mas o trabalho na parte de assistência social, ser efetiva realmente, trabalhar e identificar. Então, a gente fechando esse contexto, a segurança pública é um tema que a gente tem que trazer as pessoas para discutir, porque nós não temos a fórmula exata. Então, a gente tem que envolver a sociedade, o OAB, eu acho que é muito importante nesse contexto, tem que trazer, porque tem muitas pessoas aqui, advogados que militam nessa área. Então, a gente tem que envolver as pessoas, a OAB, enfim, toda a sociedade para participar desse projeto que é a longo prazo. A gente tem que trabalhar, envolvendo a sociedade. Apucarana não é considerada como um dos municípios turísticos do Paraná. Ainda carece no ponto de vista dos equipamentos públicos voltados para a área. O orçamento para o turismo também vem sendo enxuto nos últimos anos. Quais as suas principais propostas para qualificar o turismo local? O que pretende fazer para buscar novos e realmente atrativos eventos turísticos, caso seja eleito? O turismo é uma indústria limpa, né? Uma indústria que a gente tem que fomentar. Lógico que a gente tem que estruturar. E identificar os empreendedores, né? Porque a gente tem que trazer os parceiros, quem são os empreendedores, identificar na parte de eventos, na parte de turismo de eventos, turismo esportivo, turismo de negócios, né? E a gente tem que identificar. Essa identificação, a gente tem que trazer a sociedade para participar. O poder público ele tem que apoiar, tem que ajudar, tem que colaborar, mas quem realmente transforma o turismo, quem vai empreender, quem vai investir, são os empreendedores. Então, a gente tem que estar
afinado, a gente tem que estar ajustado e ter um canal de diálogo com essas pessoas. Essa, eu acho que é o grande o mérito do poder público, ele tem que apoiar. A gente sabe que a gente tem o turismo rural, que tem um potencial muito grande, que a gente pode explorar ainda mais. Tem um turismo esportivo, né? A Apucarana tem provas aí nacionais, até internacionais, que é a 28 de janeiro, mas a gente pode incrementar. Mas, no entanto, a gente tem que trazer quem são os atores que investem, que acreditam, a gente tem que fomentar isso. O turismo de negócios, a gente tem um polo de confecção muito forte, não só na área de confecções, mas tem outras indústrias, outros negócios aqui em Apucarana. A gente tem que trazer, a gente tem que reativar o CODEA, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Apucarana. Temos que fortalecer. E, lógico, tem o Conselho de Turismo, ser ativo, ser colaborativo, ser participante. A gente tem que trazer a sociedade para participar. Eu acho que a democracia ela só se constrói e se consolida se a colaboração, a participação, a contribuição da sociedade na questão do turismo, do desenvolvimento econômico, para identificar aonde a gente tem potencial de desenvolvimento, aonde a gente tem os gargalos para poder resolver, aonde o poder público pode destravar algumas coisas institucionais, questões legais, alguns empecilhos. A gente tem que ser o facilitador. Então a gente tem que trazer a comunidade junto com a gente para participar, identificar, porque tem muita gente fazendo e às vezes a gente não sabe, né? A gente, nessa caminhada na campanha, porque a gente fica muito voltado ao trabalho, trabalhando, lutando, e você começa a ver empresas aqui em Apucarana ou pessoas que têm trabalho extraordinário. Eu estava visitando um rapaz que ele faz guitarra artesanal. Então você vê que tem muita gente talentosa aí que a gente não conhece. Então a gente tem que trazer essas pessoas para colaborar, para participar, para contribuir, não só no turismo, mas em outras áreas também. Então eu acho que o poder público ele não é fim, ele é meio de facilitar, de trazer as pessoas para colaborar, para participar. Eu acho que esse espírito democrático tem que estar imbuído do gestor, trazer as pessoas para participarem, para colaborar, contribuir. Tem muita gente talentosa aqui, de vários segmentos. Então, esse é o grande valor, é o valor do espírito do apucaranense. O espírito do apucaranense é empreendedor. A Apucarana, em 1935, ela não foi projetada para ser uma cidade, e hoje é uma cidade grande. Maringá foi, Londrina foi, Cianorte foi, Umuarama foi projetada, né, desde lá atrás. E nós não. Nós aqui crescemos com a força de cada um de nós que fez do seu trabalho, da sua força de vontade de transformar essa cidade numa cidade bela e que pode ser melhor ainda. Só a questão de a gente envolver mais as pessoas para participarem, colaborarem e contribuírem. Tem que ser objetivo, por isso que eu acho que a gente tendo objetividade e trazendo o que a gente pretende fazer na questão do turismo, uma indústria limpa. A gente tem que trazer gente que é da área. Nós temos o curso aqui na nossa faculdade de turismo, né? Tem professores, tem profissionais, a gente tem que envolver a sociedade para realmente dar respaldo para transformar numa cidade que tem um potencial. Identificando, lógico, que é coisas específicas, a gente tem que trazer gente, vamos fazer, e trazer os empreendedores, eles que vão investir e vão acreditar no negócio deles. Candidato, boa sorte. Quais atividades esportivas e culturais voltadas para as crianças e adolescentes serão disponibilizadas no seu mandato? Toda a prática esportiva é muito importante. Ela tem várias funções. Primeira função, a questão do lazer, né? A Apucarana, a gente tem algumas estruturas esportivas que conseguem contemplar algumas atividades. Tem a questão da questão de saúde, né? A Apucarana, você vê o pessoal correndo, ciclismo, então isso mostra que as pessoas estão mais engajadas. E também tem a questão, que pode ser a questão do turismo, que a questão esportiva envolve o turismo, questão de saúde, questão da educação. As modalidades esportivas, a gente sabe que a gente precisa de algumas modalidades, precisa de uma estrutura, né, física. Hoje nós temos o Lagoão, temos mais uma estrutura que foi inaugurada. Quer dizer, a gente tem que tentar levar nos bairros, tentar algumas modalidades que não precisa de uma estrutura tão cara, levar nos bairros, estar mais próximo das crianças, dos jovens. A gente sabe que hoje essa geração ela está muito ligada a questão de internet e tal, e às vezes a parte esportiva a gente vê que ele está deixando de lado. Então a gente tem que tentar levar no bairro.
lá na Vila Reis, no Pirapó, na Casa São Pedro, tentar trazer, resgatar, né? Trazer a questão de escolinhas, né? A participação. Eu lembro muito bem que a questão esportiva em Apucarana, nos anos 80, era muito forte, né? A participação e tal. Então, a gente tem que resgatar. E vamos resgatar como? Trazendo quem faz a prática esportiva, né? Quem já está. A gente pode, vamos dizer assim, o poder público ele tem que azeitar, ele tem que ser um colaborador, ele tem que ajudar a colaborar, e a gente vê muitas iniciativas aqui em Apucarana, no ciclismo, na provas pedestres, enfim, tem muita gente fazendo um monte de coisa. A gente tem que trazer essas pessoas para dar ideias, para colaborarem, para contribuir. Tem muita gente que quer colaborar, muita mesmo. Então a gente tem que, os conselhos, a gente tem que fazer realmente um conselho que contribui, que colabore, porque a sociedade, ela tem que estar junto com o poder público, e ela tem que dar as ideias, tem que identificar os gargalos, porque tem coisas que são específicas. Por exemplo, faz tempo que eu não estou praticando esporte, viu? Mas tem muita coisa que você vê, a questão do ciclismo, né? O pessoal faz, ciclovias, né? A gente tem muita... Eu estava numa empresa, falou, a questão de ciclovias, a gente tem que pensar nisso aí também. Porque a questão da ciclovia não é só a questão do esporte, mas tem muita gente que usa da bike, da bicicleta, como meio de transporte. Quer dizer, a gente tem que facilitar a vida da pessoa que faz o esporte. Não só para criança, que a gente tem que multiplicar nos bairros, principalmente. Às vezes a pessoa pode deslocar lá do bairro para vir no Lagoão ou em outra praça, é longe. É questão de transporte, às vezes não tem linhas disponíveis, né? Fica difícil, fica bem difícil. Então a gente tem que tentar levar o esporte no bairro e tentar ampliar o leque de esportes. A questão do esporte amador é muito importante, o esporte amador. A questão do esporte amador, a gente tem que ter um olhar muito afinado, quem pratica, e tentar fomentar o esporte amador em Apucarana. Porque tem muita gente fazendo, acontecendo, mas às vezes uma coisinha simples, que você pode ajudar, colaborar, e aí a gente tem que envolver a comunidade, contribuindo, participando, dando ideias, para a gente transformar a Apucarana uma Apucarana que seja uma cidade, um atrativo. O atrativo esportivo também pode ser um lazer, pode ser um negócio, enfim. A gente vê muitas lojas aí que nasceu do esporte. Você vê várias lojas aqui em Apucarana que tem lojas de bike, quer dizer, nasceu fruto da prática esportiva, né? Então a gente tem que incentivar, ver as modalidades, trazer as pessoas para colaborarem nesse conselho, né? Os conselhos têm esse papel, que é a participação das pessoas, a contribuição, dando ideias. A gente tem que ampliar, né? A gente tem que ampliar a participação dos conselhos. Candidato, quais medidas pretende implementar a fim de coibir a corrupção a nível municipal? A pergunta é muito interessante. A corrupção é uma chaga, né? A corrupção tira dinheiro da assistência social, da saúde, da educação, dinheiro da infraestrutura, e é uma situação que nós vimos no Brasil recente. É uma situação, governo, presidente da República, senador, governador, deputado federal, estadual, foi para a cadeia, né? Isso é muito bom. Isso mostra que o país está mudando, está se transformando. Sob a luz do direito, né? Sobre a luz da democracia, sobre a luz das leis. Então, a gente tem que fortalecer os órgãos de controle interno, né? Fortalecer essas instituições, respeitando, lógico, todas as normas legais que regem a administração pública. Então, a gente tem que fortalecer os órgãos internos de controle. Eu acho que começa dentro de casa. Eu entendo um olhar dentro de casa. E mesmo não só para coibir a corrupção, às vezes irregularidades que às vezes não está relacionada à corrupção, mas erros formais, processuais ou de prestação de contas. Então a gente tem que ter um olhar muito grande, porque a corrupção drena recursos do pagador de impostos, somos nós. Nós lutamos, trabalhamos e nós queremos serviços públicos de qualidade. Então, a corrupção drena esses recursos. Tira da saúde, tira da educação, tira da assistência. Então, a gente tem que fortalecer o controle interno, equipá-lo, né? Ter a estrutura
de advogados, contadores, gente que está ali dentro, que vai fazer um papel de controle interno, capacitando essas pessoas, né? A capacitação dos funcionários que estão fazendo esse papel é muito importante. A capacitação, o treinamento, enfim. A gente tem que dar não só o respaldo humano de pessoas, está lá, que tem uma função importante, mas a gente tem que capacitar, treinar, enfim. Esse é o papel. Então, o controle interno é muito importante dentro dessa estrutura que vai dar um respaldo. A gente sabe que a gestão pública, a estrutura hoje administrativa de Apucarana é muito grande. Temos muitos funcionários, tal, que está condizente que também com a estrutura do município. Então, a gente tem que fortalecer o controle interno, né, e poder realmente ser um limitador de abusos. E talvez até a questão de estruturar a ouvidoria, né, vendo a reclamação, vendo até abuso de funcionários públicos, está tentando achacar o cidadão, achacar, tentar, né, algumas situações aí. A gente tem que ter a ouvidoria, tem que ser bem ativa, dando um canal de comunicação para a pessoa, para o cidadão, fazer a denúncia e realmente dar um respaldo, né? Um respaldo para a ouvidoria, ela está bem funcional, bem ativa, bem eficiente, para a gente tentar resgatar, dar o respaldo para o cidadão se sentir seguro que ele está usando uma estrutura que vai ser funcional, que ela vai funcionar. Então, a gente tem que mostrar transparência para o cidadão, a questão da prestação de conta, uma prestação de conta que seja fácil, uma fácil leitura, porque a gente sabe que tem muita gente que ela não tem condição, assim, questão educacional, ela não tem uma facilidade de entrar na internet, não tem uma facilidade. Então, a gente fazer uma prestação de contas que seja bem fácil, né, que seja, até a gente tentar levar essa prestação de conta do poder público nos bairros. A gente tem que levar lá, não fazer só na Câmara, a gente tentar descentralizar essa prestação de conta, estar mais perto do cidadão, que é o dono da cidade, que paga os seus impostos e quer serviço público de qualidade, quer transparência, quer responsabilidade. Então, com esse espírito mais perto do cidadão, do pagador de impostos, a gente tem que estar com ouvidos e também acolhendo essas denúncias ou essas possíveis malfeitos, né, em relação à administração municipal. Qual a sua proposta para o meio ambiente? A questão do meio ambiente, eu tenho, minha formação como médico veterinário, a medicina veterinária tem uma ligação muito grande com a questão ambiental. Primeiro, em relação aos animais silvestres, né, porque a medicina veterinária contempla a questão da proteção da nossa fauna, né, e também a questão da saúde pública também, porque a gente tem muitas doenças que são as zoonoses, né? Então, a zoonose, o que é? A doença que acomete os animais e também as pessoas. E a gente tem, a nossa região, uma região de uma floresta atlântica, né? Densa, né? E nos idos dos anos 30, 40, 50, nós ocupamos esse espaço, né? Aqui era mata densa, e hoje é uma cidade. A gente vê assim que a gente tem que ter um respeito muito dentro do nosso plano de trabalho, a gente tem que ter um respeito muito grande com os nossos mananciais. Mas a gente sabe que a própria cidade avançou sobre os mananciais, né? Uma questão ali perto do SESC é uma realidade. A gente temos que assumir essa responsabilidade que nós fizemos isso. Mas nós temos o dever de resgatar, né? E a questão, principalmente a gente trabalhar a questão educacional com as crianças, né? Essa questão de incutir nelas esse espírito de proteção ao meio ambiente, de destinação adequada dos resíduos sólidos, né? O tratamento adequado da nossa produção de lixo, né? Tentar trazer uma destinação quanto mais tecnológica, com mais aproveitar mais desse resíduo, que seria enterrado, fica ali por 20, 30, 40, 50 anos, em tentar dar uma destinação tecnologicamente mais limpa ainda. A gente sabe que em países do primeiro mundo já eles estão bem mais avançados em relação à tecnologia, e nós temos que avançar nesse caminho. Eu acho que é um trabalho a longo prazo, a gente tem que criar bases para isso, de uma maneira envolvendo, sempre falo que tem que envolver a sociedade.
A sociedade é importante nesse processo, só envolvendo a sociedade que a gente vai, eles são os donos da cidade, eles são os parceiros. Então, tem que envolver. A questão de resíduos sólidos em Apucarana tem que mudar, essa lei tem que mudar. A gente vê muito depósito clandestinos aí em regiões, aí, em terreno baldio. Essa questão tem que mudar, não pode ficar. Essa lei, ela tem que alterar, tem que reestruturar essa lei. Então, a questão de aspecto, você pode ter criação, você tem um lixo clandestino, aí você tem roedores, você começa a vir animais nocivos, né? Até animais, insetos, né? Da dengue, aedes, enfim, a gente tem que ter um olhar muito grande nessa questão do saneamento, da destinação adequada dos resíduos, a destinação adequada não só dos resíduos sólidos de construção, dos resíduos dos lixos, né? Residenciais, e das indústrias também. A gente tem uma ideia de tentar, o IAP já tem esse programa, tem muitas licenças de baixo impacto ambiental que pode ser emitido pelo município. Lógico que a gente tem que reestruturar a equipe técnica, né, para poder fazer essas avaliações, reestruturar não só a questão tem engenheiros ambientais, técnicos, enfim, questão jurídica, e algumas licenças o próprio município emitir, porque tem situações de licença ambiental que o IAP demora 2, 3, 4 anos. Para o empreendedor, isso se torna uma coisa inviável, né? O tempo, a pessoa às vezes está trabalhando de uma maneira ilegal, vamos dizer assim, né? E não tem uma licença. Mas por quê? Não porque ele está fazendo a coisa errada, mas porque ele está esperando uma licença ambiental do IAP. Então a gente tem que tentar trazer, municipalizar alguns serviços, né? O IAP tem esse programa para trazer para Apucarana e reativar, fortalecer o Conselho de Meio Ambiente, para trazer a expertise que tem muita gente especializada, os empreendedores, os trabalhadores, os comerciantes para dentro desse conselho, para poder colaborar, contribuir. E junto, lógico, a OAB faz parte tem que ter uma cadeira do conselho, ter uma cadeira permanente dentro desse conselho. Boa sorte ao candidato. Os cargos comissionados apresentam um número significativo no Poder Executivo. Quais medidas serão adotadas para que se tenha igualdade de gênero e a efetiva contratação de mulheres para assumir as secretarias? Em relação aos cargos comissionados, são duas perguntas, né, em uma. Em relação aos cargos comissionados, né, a gente tem... Você pegar Londrina, pegar Maringá, o número de cargos comissionados é um número que está em torno de uns 80, 100, 120. É um número pequeno. Apucarana, se não me engano, eu posso estar errado, está em torno de 240, 250, eu não sei. Eu não sei exatamente o número. Mas é um número alto, né? Se você comparar com outras cidades, é um número elevado. Então, a gente tem que... nós temos muitos profissionais, muitos servidores qualificados ali dentro dos quadros, né? Servidores, servidoras. A gente tem que tentar valorizar essas pessoas que estão no serviço público, tentar qualificar, né? Colocar em cargo de chefias, enfim. A gente tem que usar o menos possível o cargo comissionado. Então, a gente tem que reestruturar e ter esse objetivo, tentar diminuir vamos dizer, esse número de pessoas que está ali no quadro funcional, mas é um cargo por indicação política. Em relação da participação da mulher, eu acho que a mulher, a gente vê na área de saúde, educação, na parte de assistência social, a grande, ampla maioria tem a participação da mulher nos quadros, né? Eu acho que, lógico, não tem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, a participação da mulher já está, assim, é muito importante. A gente vê que a gente tem que dar mais condições para ela, qualificando, né? Qualificando todo o quadro funcional. Não só as mulheres, como os homens, enfim. A gente tem que qualificar os quadros para realmente a gente ter servidores motivados, servidores qualificados, servidores que que sintam produtivos e que dêem um retorno para o município, que dêem um retorno para a sociedade. Então, a gente tem que pensar na questão da qualificação, na questão de valorizar os profissionais, a questão do plano de salários, de cargos e salários, a gente tem que reestruturar, estudar
enfim, a questão da qualificação. A participação da mulher sem sombra de dúvida, é muito importante. Eu venho de uma família, né, que a gente respeita muito, né, talvez minhas tias, minhas avós, nossa, a gente é um respeito muito grande. Então, eu acho que a gente tem que, esse respeito tem que ser dado, né, a todos os servidores, as servidoras, né, e acho que é uma maneira de respeitar, qualificar, valorizar o trabalho delas e deles, enfim. Isso sem sombra de dúvida, eu acho que é uma maneira de a gente tentar trazer, né, uma luz importante para a participação da mulher como servidora. Agora, eu acho o seguinte, que as mulheres têm que vir mais para a política. Eu vi que, quando a gente estava estruturando o nosso partido, a gente tem que fazer um trabalho, o próprio município, junto com parceiros com a OAB, enfim, com outras entidades, fazer, né, cursos de cidadania, trazendo a mulher, né? Inclusive a gente nomeamos a Silvana Verona como coordenadora da Republicanos Mulher em Apucarana, para a gente tem que fomentar a participação das mulheres, né? Mostrar que não a política não é um bicho de 7 cabeças, né? Pode ser 6, mas 7 não. Mas a gente tem que tentar mostrar para a mulher que a participação dela é importante, o olhar dela é importante. E isso é fundamental. Não só no poder público, ela está na estrutura administrativa, que tem uma presença grande de mulheres na parte de saúde, na parte de assistência social, na parte de educação, mas como ela atora política também, na participação política. E o olhar da mulher é muito importante. A gente só tem uma representante, né? Uma representante. Então a gente tem que trazer a sociedade, nós, apucaranenses, temos que dar um apoio para a mulher, para ela sentir empoderada, né, com coragem para participar de um pleito eleitoral, participar da política, participar mais efetivamente em todas as instâncias da sociedade. Candidato, o município de Apucarana e autarquias não contam com assistentes administrativos ou equivalentes para apoiar tecnicamente os procuradores, levando-se em conta até mesmo a alternância no poder das correntes políticas diversas e os serviços jurídicos que não param. Qual o seu posicionamento e futuras ações para que sejam contratados assistentes administrativos ou equivalentes para apoiar tecnicamente os procuradores? Fiquei preocupado com o tamanho da pergunta, mas eu acho que a gente vai conseguir responder. Bom, como eu estava eu acho que talvez a resposta da pergunta anterior, ela contempla, né, a questão desse questionamento. Então, se a gente tem que ter um olhar para dar eficiência ao serviço público municipal. E como? Reestruturando, né? Reestruturando não só em termos de equipamentos, né, mas quem faz a diferença, que é a pessoa, é o ser humano, é o advogado que está ali, né, são os procuradores, quer dizer, todo o respaldo para poder ele trazer o retorno para a sociedade, né? Porque na realidade ele está ali trabalhando, né, numa instituição municipal, que é a prefeitura, porém ele está fazendo um serviço para a sociedade, né? Ele está fazendo um serviço para a sociedade, que é o serviço público. Então a gente tem que dar as condições, temos que reestruturar. Se você tem uma reestruturação simples, né, vamos dizer assim, simples que eu digo assim, questão que você comentou, auxiliar administrativo, quer dizer, não é uma coisa que foge do âmbito do administrador público. Às vezes tem muito cargo comissionado, mas onde precisa de gente não tem. Então a gente tem que avaliar. E essa avaliação tem que ser uma gestão que tem que conversar com as pessoas. Eu acho que através do diálogo a gente vai identificando os gargalos, as necessidades, junto quem está fazendo um serviço de ponta lá, né? No caso, a parte jurídica, vamos elencar, vamos conversar, o diálogo tem que ser franco, tem que ser aberto, olho no olho, é assim que a gente faz a administração pública. Quem faz diferente, eu não sei, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar, conversando, dialogando, vendo onde é os gargalos, para poder a gestão ser eficiente. A gestão só é eficiente se todos os aparelhos administrativos, jurídicos, enfim, toda a máquina está funcionando adequadamente. A questão da capacitação, de treinamentos, né? A gente sabe que no direito, né, como outras áreas, está sempre evoluindo, mudando, e a gente tem que dar capacitação, treinamento, isso é muito importante.
Hoje o conhecimento ele flui muito rápido, né? A evolução tecnológica, a questão da internet, das mídias digitais, enfim, a gente tem que dar condições para o servidor, principalmente na área jurídica, condições de trabalho. Isso é condições mínimas de trabalho, é uma ferramenta, é o mínimo. Quem é gestor público tem esse olhar, e qualquer gestor, até da empresa privada, ele tem que ter esse olhar. A gente vê situações aí que o material humano, a gente tem que dar todas as condições para ele poder realmente ser efetivo. Ele vai ficar ele vai ser mais produtivo e vai se sentir valorizado, né? É uma maneira de valorizar, né? Você dando condições de trabalho. Então, e esse olhar a gente tem que ter, né? O servidor tem que ter e a gente tem que estar próximo, mas com uma conversa franca e justa. E a gente tem que pensar nas pessoas que dependem do serviço público, que aqui geralmente são as pessoas mais carentes que precisam do apoio da administração pública e desse serviço que compõe a administração pública. André, queremos agradecer aí a sua disponibilidade e a sua participação nesta sabatina que é importante para nós, para a sociedade, e todo advogado é um formador de opinião, quer queira ou não, né? Então isso é bastante interessante. Por isso queremos que agora você, em 5 minutos, deixe a sua mensagem final para este evento. Na primeira pergunta que me foi feito sobre a questão criminal, né? E eu esqueci de responder uma situação que eu acho que é muito importante. Eu não sou, imagina, eu sou médico veterinário, eu estou aqui no meio de vocês que são gente especializada no direito, na arte criminal, enfim. Mas eu vejo assim, eu vi algumas experiências, né? Hoje a internet, ela possibilita da gente ver muita coisa interessante. Eu vi uma experiência em Minas Gerais, e com certeza vocês sabem, que é uma tentativa de humanizar aquela pessoa que está detenta, né? Trazer, profissionalizar, dar um novo olhar, né? A gente recuperar, resgatar as pessoas, né? Eu acredito que é possível, né? E eu vi nessas entrevistas, nesse documentário, é uma coisa extraordinária. Eu achei que é um trabalho, eu acho que muitos de vocês sabem, né, que a gente tem que resgatar. A gente tem que mostrar para aquele cidadão que cometeu um delito, um crime, tentar resgatar para a sociedade. Porque daqui 1, 2, 3, 10, 15, sei lá quantos anos, ele vai estar na sociedade. A gente tem que dar condições de ensino para ele, condições profissionalizantes, a questão espiritual, né, um trabalho. Eu vi o pessoal de Minas Gerais parece que é bem forte nisso. A gente tem que tentar humanizar nossa cadeia pública, que é uma, sinceramente, eu acho que é uma vergonha para nós, né? Eu não entrei aqui em Apucarana, mas entrei em Marilândia. Lá eu entrei. É um cubículo pequenininho, tem lá, sei lá quantas pessoas, 30, 40 pessoas. A gente tem que tentar trazer uma estrutura que dê dignidade para resgatar aquela pessoa. Senão a gente nunca vai resgatar. A gente vai criar uma pessoa mais revoltada, mais que não teve perspectiva nenhuma. Então, eu acho que a gente, como gestor, se Apucarana entender que a gente pode levar adiante esse projeto, então coloquei meu nome à disposição para vocês analisarem, enfim, a sociedade toda, a gente tentar buscar ao governo do Estado, ao governo federal, recursos para fazer uma estrutura que resgata a dignidade das pessoas, que não seja superlotada, que a gente use aquela pessoa ter uma atividade importante, uma atividade laboral, ou ela aprender, né, enfim, ela ter um ensino ali, né, e tentar recuperar essas pessoas. Eu acredito, eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu acredito que as pessoas mudam, né, e mudam para melhor, só que a gente tem que dar condições. Coloquei meu nome à disposição, eu nunca fui político, eu tenho uma vida profissional, sou médico veterinário, mas eu gosto da minha cidade, tenho 50 anos, eu coloquei meu nome à disposição aos apucaranenses para trabalhar com responsabilidade, com coragem, olho no olho, com franqueza, mas principalmente respeitar o cidadão, respeitar o pagador de impostos, respeitar o dono da cidade, que são os apucaranenses. Esses têm que ser valorizados, esses têm que ser ouvidos, esses têm que estar junto, tem que colaborar, contribuir. Aí sim a gente vai fazer uma gestão inteligente, uma gestão que a gente pode mudar, transformar. Porque o André é só o André.
Mas se eu tenho o André, tem a participação de mais pessoas colaborando, contribuindo, não é só o André. O André é o André, mas vou ter a participação da OAB, dos advogados, de toda a sociedade que vai estar colaborando, contribuindo e fazendo Apucarana realmente uma cidade diferente. E eu acredito que a gente pode fazer isso, realmente eu acredito. E, gente, no dia 15 de novembro, André Romagnoli é número 10. 10 a camisa do Pelé, do Neymar, do Ronaldo, enfim, de craque. Então aí, eu não jogo futebol, sou ruim de futebol, o Petrone sabe, né? Mas é isso aí, eu agradeço a oportunidade que vocês deram, né, de coração, né? Aqui tem muitos amigos de longa data, né? A gente gosta da cidade, tem um carinho muito grande pela cidade, a gente quer fazer a diferença, a gente quer fazer uma cidade de nota 10. Eu não sei se eu estou nos 5 minutos ainda, mas eu continuo, né? Mas a gente é meio objetivo, fala e tenta dar o recado. Então, Apucarana, eu acho que está num momento interessante. Nós temos bastante candidaturas, né? E tem o eleitor tem a oportunidade de fazer a sua escolha, né? Não por falta de opção, mas tem bastante opções aí. Então, a gente fica feliz também que tem bastante gente participando, eu acho que tem que participar da política, não é fácil, porque eu vejo assim que a gente ainda tem algumas amarras, eu acho que a gente tem que, a participação da imprensa é mais importante. Na pré-campanha, que foi desde o começo do ano até agora, infelizmente a gente não teve a oportunidade de falar em rádio nenhuma, eu tive a oportunidade de falar no finalzinho da pré-campanha, no comecinho da campanha, na 94, nenhuma deu espaço. Então, a gente tem que ver que democracia que a gente quer. Uma democracia plena, com a participação da mídia, tem que ser plena também. Tem que dar espaço e oportunidade a todos a falarem, a mostrar o seu propósito de trabalho, seu propósito, quem é a pessoa, sentir que a pessoa quer fazer a diferença. Muito obrigado a toda a direção da OAB, a doutora Albina, né, muito obrigado a toda a direção que compõe, a todas as pessoas que estão participando aqui, eu agradeço a oportunidade de coração mesmo. Obrigado imensamente e que Deus nos proteja. Apucarana é nota 10.